Ana, queria adicionar mais uma informação, porque o Valdemar Costa Neto falou mais cedo e ele disse, em relação ao pedido do ministro Alexandre de Moraes, em 24 horas, para incluir também as eleições do primeiro turno, o Valdemar Costa Neto disse o seguinte, que incluir o relatório do primeiro turno seria uma medida, entre aspas, assodada, que poderia afetar todos os candidatos que foram eleitos aí no primeiro turno, né? Mas o que eles não estão contando é que esses eleitos que fazem parte da base do presidente Bolsonaro, que renovaram o Congresso, eles não estão nem aí, eles estão nas redes sociais dizendo tudo bem, eu não estou preocupado com a eleição e se eu fui eleito ou não com o meu atual mandato, nós queremos transparência. E eles não entenderam, os iluministros, eles não entenderam que não há mais volta. Os novos representantes do povo no Congresso, eles não querem dialogar mais com o ativismo do STF. Eles estão dialogando com as pessoas que estão em frente aos quartéis, com os caminhoneiros, com os pais de família, com as pessoas que foram de maneira pacífica e ordeira no 1º de maio, que foi ignorado pelo consórcio da imprensa, no 7 de setembro, que também foi ignorado, e quando não foi ignorado, foi colocado com um tom fascista, com um tom de golpe. Então, Paula, disso tudo que nós temos falado, e hoje o principal nome de como nós ficamos desestabilizados com essa insegurança jurídica causada principalmente por um ministro hoje, que é o Alexandre de Moraes, que preside a nossa jabuticaba, que é o TSE, eu continuo falando e serei um disco arranhado nesse ponto. Esse Alexandre de Moraes, ativista, militante, político, dentro do judiciário brasileiro, ele só existe por causa do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco fez vista grossa para toda essa atividade militante, política, ativista do Alexandre de Moraes. O Rodrigo Pacheco fingiu covardemente que a nossa Constituição não estava sendo vilipendiada. Então, o que eles querem é a democracia do cala-boca, né? A democracia do sem povo nas ruas, e quando o povo vai, eles são golpistas. É a democracia do, olha, é inconstitucional sim, mas até segunda-feira a gente vai vilipendiar a Constituição e segunda-feira a gente volta ao normal. E não volta ao normal. Nós sabemos muito bem que ditaduras, em qualquer página de qualquer capítulo da história da humanidade, elas não acontecem da noite para o dia. Elas vêm beliscando, comendo as nossas liberdades aos poucos. E muita gente fez vista grossa para as atrocidades do STF, desse STF militante e ativista, e o maior covarde dessas páginas, desse monstrengo que é a composição do STF, é o senhor Rodrigo Pacheco. Olha só, e vamos acabar com conversa fiada, né? Essa história de vamos investigar o primeiro turno é mais um fator, ele quer gerar mais um fator de insegurança jurídica. Por que ele está querendo isso? Para que os deputados fiquem contra a revisão, os deputados eleitos? Ninguém está discutindo isso, como já lembramos aqui. O que está em discussão, porque esse era o alvo dos que agiram, né, como mostram essas denúncias, agiram para que os resultados não refletissem a vontade popular, eles agiram mirando a eleição presidencial. Para de bobagem. Quem vai pensar em fraudar uma eleição para eleger um deputado. Ou ele não entende nada de eleição, ou ele entende muito e está querendo diversificar, está querendo distrair aí a multidão, não vai conseguir. O Guilherme perguntava, ele está agindo como presidente do TSE ou como ministro do Supremo? Nas duas hipóteses, Guilherme, ele está agindo contra a Constituição.
Ele está se metendo em assunto que não é dele. Não pode fazer o que ele faz. Tá? Ele está fazendo... essa cobrança que ele fez é ilegal, é inconstitucional. E aí a Rosa Weber, né, empurrada por esse grupo que controla o Supremo, vem e diz o óbvio. Sentença judicial, decisão judicial tem de ser cumprida. Antes disso, a sentença judicial deve cumprir o que manda a lei e, sobretudo, a Constituição. Decisão inconstitucional não deve ser cumprida. Esses chefes de comandantes de polícia militar que não compareceram à reunião convocada ilegalmente pelo Alexandre de Moraes, eles agiram de acordo com a Constituição. Eles respondem ao Executivo por decisão do Legislativo que faz as leis. Então não pode fazer isso e, de novo, eles estão sendo desrespeitados nas suas decisões. Começou o inevitável e a multidão não vai sair da frente dos quartéis. Não adianta ele falar, vou multar cada participante da manifestação em 100 mil por hora, 100 mil por dia, por segundo. Não adianta. Isso não se resolve de outra forma, além da explicação que seja convincente. Até agora não apareceu. Augusto, só na esteira do que você acabou de dizer, o ministro Ricardo Lewandowski disse agora há pouco, ele é vice-presidente do TSE, que se há defeito nas urnas, como alega o PL, também teriam que ser anulados os resultados das eleições para senador, deputado e governador. É isso que eles querem. A gente está querendo saber como é que foi a eleição presidencial. Não adianta, é sempre a manobra diversionista, né? Os jornais, por exemplo, estou lembrando, Guilherme, eles refletem outro país, outra coisa. Ontem, o Jornal Nacional, por exemplo, ele abriu só falou de futebol. A gente acompanha a Copa direitinho, estamos acompanhando, gostamos. Agora, abrir só com o resultado da Copa, pegando toda a chamada escalada, né, que são as manchetes deles, é estranho. Mais estranho ainda é não noticiar a existência de manifestações. Isso deixou de ser assunto. Eles ficam falando da equipe de transição. É um bando de 300 suspeitos que corresponde à metade de um batalhão do Exército. 300 pessoas ou planejando crimes ou planejando planos que não vão funcionar. Em Brasília, em vez de tratar da realidade brasileira, que reflete uma crise de proporções respeitáveis que foi gerada pelo Supremo.